A verdade não contada sobre a única filha de Davi. A família de Davi era como uma mistura de grandeza real e conexões complicadas, criando o cenário para uma história muito trágica. Entre as várias esposas do rei Davi, Maaca, que era filha do rei Talmai de Gesur, foi particularmente notável. Sua união com Davi não apenas simbolizava uma aliança política, mas também gerou 2 filhos de notável beleza, Absalão e Tamar. Absalão, que era mais velho que Tamar, era muito amado por seu pai, o rei Davi. Ele era conhecido por ser extremamente bonito e charmoso. Tamar, sua irmã, também era incrivelmente linda, destacando-se mesmo em uma família conhecida pela boa aparência. Naqueles tempos em que os reis governavam a vida das crianças reais, especialmente as meninas, geralmente eram planejadas para eles. A vida de Tamar provavelmente foi arranjada desde quando ela era muito jovem. Esperava-se que ela se casasse com alguém importante para tornar sua família mais forte e mais poderoso, criando alianças com outras famílias poderosas. À medida que Tamar se tornava mulher, sua vida tomou um rumo inesperado e trágico. A história de Tamar é uma história comovente de engano cruel, traição e as consequências devastadoras de desejos descontrolados. Amnon, o filho mais velho de Davi, ficou cativado por sua meia-irmã Tamar. Esse fascínio, no entanto, estava longe de ser um bom afeto de irmão. A Bíblia descreve a obsessão de Amnon, afirmando: Amnon ficou tão obcecado por sua irmã Tamar que ele ficou doente. 2 Samuel 13, verso 2. Seu desejo estava enraizado na luxúria, não no amor, e isso o levou por um caminho de engano e manipulação. Este é um exemplo típico de como os desejos lascivos, quando distorcidos em luxúria, pode levar a consequências devastadoras. E como a luxúria pode destruir vidas e famílias. No entanto, os sentimentos de Amnon rapidamente invadiram o território de luxúria, porque é um desejo intenso para a autogratificação que desconsidera limites morais e o bem-estar dos outros. Não se trata apenas de sentir atração por alguém. É sobre um impulso egoísta de satisfazer os próprios desejos sem considerar as consequências. Em seu estado desesperado, Amnon criou um plano enganoso para se aproximar de Tamar. Ele fingiu estar doente e pediu a Tamar que fosse ao seu quarto fazer comida para ele, pensando que isso lhe daria a chance de ficar sozinho com ela. O plano de Amnon foi auxiliado pelo pai deles, Davi, que não sabia o que Amnon estava realmente planejando, e disse a Tamar para cuidar de seu irmão doente. Tamar, inocente e sem suspeitas, foi à casa de Amnon para cuidar dele. Ela preparou comida para ele, mas Amnon se recusou a comer a menos que ela levasse a comida para o quarto dele. Quando Tamar fez isso, as verdadeiras intenções de Amnon foram reveladas. Ele a agarrou e expressou seu desejo, mas Tamar resistiu, suplicando a ele e dizendo: Não, meu irmão, não me forces, pois tal coisa não é feita em Israel. Não faças tal loucura. 2 Samuel 13, verso 12. Apesar de suas súplicas, Amnon não deu ouvidos às palavras dela e procedeu, cometendo um ato de terrível violência e traição. No caso de Amnon, sua luxúria o levou a enganar e manipular. Ele fingiu doença e atraiu Tamar para seu quarto, sob o pretexto de precisar de seus cuidados. Essa decepção foi um claro ato de buscar seus desejos egoístas sem nenhum respeito pelo bem-estar de Tamar. A história de Amnon e Tamar demonstra a natureza destrutiva da luxúria. Não se trata apenas do próprio ato, é sobre como a luxúria, quando não controlada, pode levar a ações que prejudicam os outros. Neste caso, levou à traição e ao tal ato desprezível contra Tamar, causando-lhe grande sofrimento e trazendo caos e tragédia à família do rei Davi. Essa narrativa serve como um lembrete da importância de controlar e direcionar nossos desejos de maneiras que sejam moral e eticamente corretas.
Em um sentido mais amplo, a história de Tamar nos ensina sobre as consequências de ceder a desejos pecaminosos. Mostra que nossas ações impulsionadas por desejos não controlados podem ter efeitos duradouros sobre aqueles ao nosso redor. E uma vez que uma certa linha é ultrapassada, pode levar a danos irreversíveis e tristeza. Depois que Tamar foi afligida por seu meio-irmão Amnon, sua vida mudou tragicamente. Tamar pôs cinza na cabeça e rasgou a túnica bordada que vestia. Pôs as mãos na cabeça e foi embora chorando em alta voz. 2 Samuel 13, verso 19. Este ato de colocar cinzas na cabeça e rasgar suas roupas era um sinal de luto imenso e angústia nos tempos antigos. Mostrava o quão profundamente machucada e despedaçada ela estava pelo que lhe acontecera. As perspectivas de Tamar para uma vida normal, incluindo o casamento, estavam agora gravemente prejudicadas. Na cultura da antiga Israel, ser machucada dessa maneira trazia grande vergonha e desonra, não apenas à vítima, mas também a toda a sua família. Era uma sociedade onde a pureza de uma mulher era altamente valorizada e tal incidente poderia arruinar suas chances de um casamento respeitável. A reação de Amnon após o ato foi de intensa hostilidade para com Tamar. Esse tipo de resposta, onde um agressor irracionalmente se volta contra a vítima, infelizmente não é incomum. Ele agravou o mal que tinha feito ao mandá-la embora, um ato que apenas adicionou à sua humilhação e sofrimento. Quando as mulheres do harém, o domicílio real, ouviram falar do que aconteceu com Tamar, devem ter ficado chocadas e profundamente tristes. Mulheres do harém se referem ao grupo de mulheres que viviam no palácio real, geralmente incluindo as esposas do rei, concubinas e, às vezes, outras parentes femininas. Essas mulheres geralmente tinham papéis e responsabilidades diferentes no palácio, e suas vidas estavam muito conectadas ao que acontecia com a família do rei. Essas mulheres que viviam em proximidade e compartilhavam um vínculo único, provavelmente sentiriam empatia pela situação de Tamar. Elas podem ter compreendido a gravidade de sua situação e o estigma que ela enfrentaria depois. Em uma comunidade onde a honra das mulheres estava intimamente ligada à sua castidade, a experiência de Tamar teria sido um lembrete de sua vulnerabilidade. A reação das mulheres do harém, embora não detalhada explicitamente na Bíblia, pode ser imaginada como de tristeza e talvez até medo. Sabendo que tal destino poderia acontecer com qualquer uma delas, elas podem ter oferecido a Tamar sua simpatia e apoio, mas em uma cultura com normas rígidas e expectativas em relação à pureza e honra das mulheres, provavelmente havia pouco que poderiam fazer para amenizar seu sofrimento. A busca de Absalão por justiça. O esforço de Absalão para obter justiça para sua irmã, Tamar, começou porque ele se sentiu traído e queria vingança. Toda a situação mostra os tristes resultados de não lidar com grandes problemas e sentimentos ruins em uma família, especialmente uma tão importante quanto uma família real. Depois que Tamar foi violada por Amnon, sua vida foi irreparavelmente prejudicada. Ela foi acolhida por seu irmão legítimo, Absalão, que lhe proporcionou abrigo e cuidado. No entanto, as cicatrizes emocionais e psicológicas do que aconteceu com ela permaneceram. Tamar viveu na casa de seu irmão Absalão, uma mulher desolada. 2 Samuel 13, verso 20. Isso indica a profundidade de seu sofrimento e a mudança drástica em suas circunstâncias. O rei Davi, o pai deles, também reagiu à notícia do que aconteceu com Tamar. Quando soube do crime de Amnon, ele ficou furioso. No entanto, a resposta de Davi pareceu parar na raiva, sem qualquer ação imediata contra Amnon. Essa falta de ação decisiva pode ter sido devido às complexas emoções e considerações políticas envolvidas, dado que Amnon era seu primogênito. Por outro lado, Absalão estava realmente furioso com Amnon. Ele permaneceu irritado por 2 anos inteiros, esperando o momento certo para agir.
Absalão não estava apenas chateado com o que Amnon fez, mas também porque o pai deles, o rei Davi, não fez o suficiente a respeito. Com o tempo, os maus sentimentos de Absalão em relação a Amnon se intensificaram e ele realmente queria se vingar. Absalão mata Amnon. Eventualmente, Absalão encontrou sua oportunidade. Ele convidou todos os filhos do rei Davi para uma festa de tosquia de ovelhas, um momento de celebração e festa. Amnon, sem suspeitar das intenções de Absalão, compareceu à festa. Absalão então comandou seus servos: golpeiem Amnon, depois o matem, não tenham medo. Não dei essa ordem a vocês, sejam fortes e corajosos. 2 Samuel 13, verso 28. Os servos cumpriram as ordens de Absalão, dando cabo de Amnon. Essa vingança teve repercussões significativas dentro da família de Davi. Davi ficou tomado pela tristeza pela perda de Amnon e também ficou profundamente perturbado pelas ações de Absalão. A família, antes unida sob o governo de Davi, agora estava despedaçada pela violência e vingança. O impacto duradouro na família do rei Davi foi muito sério. Havia uma grande divisão entre Davi e seu filho, Absalão, o que eventualmente levou à rebelião de Absalão contra seu pai. Essa triste história na família mostra o quão mal as coisas podem dar errado quando a raiva não é tratada, a justiça não é servida e as pessoas buscam vingança. A resposta de Absalão ao sofrimento de Tamar, embora impulsionada pelo desejo de justiça, acabou levando a mais dor e divisão. Isso enfatiza a complexidade de buscar a justiça, especialmente dentro de uma família, e a importância do perdão e da reconciliação. A narrativa de Tamar, Amnon e Absalão serve como um poderoso lembrete dos efeitos em cascata das ações de uma pessoa em toda uma família e da necessidade de liderança sábia e compassiva ao abordar tais queixas. O ato de vingança de Absalão contra Amnon por machucar sua irmã Tamar desencadeou uma série de eventos que impactaram profundamente a família do rei Davi. Após matar Amnon, Absalão fugiu para Geshur para escapar da ira de seu pai, o rei Davi. Ele ficou lá por 3 anos. Durante esse período, a relação entre o pai, o rei Davi, e seu filho, Absalão, piorou. Mesmo que Davi estivesse com raiva, a Bíblia diz que ele ainda sentia muita falta de Absalão. E o rei Davi desejava ir a Absalão, pois se consolara com a morte de Amnon. 2 Samuel 13, verso 39. No entanto, o caminho para a reconciliação não foi direto. O retorno de Absalão a Jerusalém levou mais 2 anos, e mesmo assim, Davi não o recebeu imediatamente. Absalão viveu em Jerusalém por 2 anos sem ver o rosto de seu pai. Esse período de afastamento sugere as feridas emocionais profundas na família que ainda precisavam cicatrizar. A situação eventualmente mudou. Por meio da intervenção de Joabe, comandante militar de Davi, Absalão finalmente foi autorizado a ver seu pai. A Bíblia descreve a reunião deles. Então Joabe foi ao rei e disse: seu servo fez isso, agora deixe o jovem Absalão voltar. O rei beijou Absalão. 2 Samuel 14, verso 33. Rebelião de Absalão. No entanto, esse momento de reconciliação foi efêmero. Depois que Absalão voltou, ele provavelmente se sentiu mais confiante e começou a pensar em assumir o lugar de seu pai como rei. Ele ficava perto do portão da cidade e conversava com as pessoas que estavam lá para obter ajuda com seus problemas. Ao fazer isso, ele estava lentamente e habilmente enfraquecendo o poder e a influência de seu pai, Davi. Ele dizia: se eu fosse nomeado juiz na terra, todos que tivessem uma queixa ou caso poderiam vir a mim e eu garantiria que recebessem justiça. 2 Samuel 15, verso 4. Com o tempo, Absalão conquistou os corações do povo de Israel. Após 4 anos, a ambição de Absalão o levou a se declarar rei em Hebrom. Esse ato de rebelião forçou Davi a fugir de Jerusalém.
O que se seguiu foi um período de conflito e instabilidade, pois Absalão buscava o trono de seu pai, levando a uma guerra civil em Israel. Os combates entre as forças de Absalão e aqueles leais a Davi atingiram o auge na Batalha da Floresta de Efraim. Mesmo que Davi tivesse dito especificamente a seus soldados para terem cuidado com Absalão, a batalha levou à morte de Absalão. Absalão tinha cabelos muito longos, pelos quais era conhecido e orgulhoso. Ironicamente, esse cabelo causou seu fim quando ficou emaranhado nos galhos de uma árvore, deixando-o preso. Joabe, líder do exército de Davi, e seus soldados encontraram Absalão pendurado lá e o mataram. A reação de Davi à morte de Absalão foi de pesar. O rei ficou abalado. Ele subiu ao quarto sobre o portão e chorou. Enquanto ia, ele dizia: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, se eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho." 2 Samuel 18, verso 33. O luto de Davi por Absalão foi profundo, refletindo as emoções complexas de um pai que havia perdido seu filho, apesar da traição e conflito. A história de Tamar, Amnon, Absalão e Davi é uma tragédia de queixas não abordadas, vingança e os efeitos devastadores de conflitos familiares. Isso destaca a importância da justiça, reconciliação e os perigos de permitir que a amargura e a ambição conduzam as ações. A narrativa serve como um poderoso lembrete da necessidade de liderança sábia e compassiva na resolução de disputas familiares e do impacto profundo que tais conflitos podem ter em indivíduos, famílias e até mesmo nações. O que aconteceu com Tamar? Após a morte de Absalão, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o que aconteceu com Tamar. No entanto, sua história de vida e os eventos que se desenrolaram ao seu redor nos deixam com reflexões e lições importantes. A história de Tamar é um poderoso lembrete da dor e do sofrimento que podem resultar dos desejos de poder e ganho pessoal de outros. Isso destaca a necessidade de bondade, justiça e compreensão. A vida de Tamar é um exemplo das coisas ruins que podem acontecer quando a injustiça não é tratada corretamente. Sua história se encaixa na história maior da família do rei Davi e da nação de Israel, mostrando como eles passaram por sucessos incríveis e eventos muito tristes. A história de Tamar foi interpretada de várias maneiras. Alguns a veem como uma história de advertência sobre os perigos dos desejos descontrolados e a importância da justiça. Outros a veem como uma narrativa que enfatiza a necessidade de compaixão e apoio às vítimas de injustiça. Embora a Bíblia não nos diga o que aconteceu com Tamar após a morte de Absalão, sua história continua a ressoar como um exemplo de resistência diante das dificuldades e um apelo à ação por justiça e empatia em nossas próprias vidas e comunidades. Isso nos lembra que as cicatrizes da traição e da injustiça podem ter impactos duradouros não apenas em indivíduos, mas em famílias e em toda a sociedade, e que essas questões ainda são relevantes em nosso mundo hoje. A história de Tamar, a única filha registrada de Davi, lança luz sobre as complexidades das relações humanas. Querido Pai Celestial, estamos hoje unidos para refletir sobre a história de Tamar, a única filha do rei Davi, uma narrativa que fala volumes sobre dor, injustiça e a resiliência do espírito humano. Neste momento, buscamos tua orientação e conforto enquanto tiramos lições de sua vida que ressoam com nossas próprias experiências. Senhor, reconhecemos que, assim como Tamar, muitos de nós enfrentaram momentos de dor profunda e traição, às vezes daqueles em quem mais confiamos. Oramos por cura para cada coração ferido e por força para superar os desafios que enfrentamos. Que teu amor seja um bálsamo para aqueles que carregam cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis. Pedimos coragem, ó Deus, para confrontar injustiças em nossas próprias vidas. Assim como a história de Tamar nos desafia a fazer,
Concede-nos a audácia de falar contra os erros, proteger os vulneráveis e permanecer firmes na verdade. Que possamos ser agentes de mudança em nossas famílias e além, incorporando teu amor e retidão. Assim como a família de Davi experimentou turbulências, muitas de nossas famílias também. Buscamos tua orientação para reparar relacionamentos quebrados e restaurar a paz. Ensina-nos a perdoar, buscar perdão, amar incondicionalmente e promover harmonia e compreensão. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.